desse mês é o aniversário da Reforma Protestante, ok? Quem estava aqui a semana passada, eu fiz um resumo, né, do que foi a Reforma Protestante, aonde eu vou estar abordando esses sábados os 5 tópicos, né, os 5 solas da Reforma Protestante, que é, vocês viram lá? Somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente as Escrituras e só a Deus a glória. Quem estava aqui a semana passada ouviu que qual foi o motivo, né, o que motivou a Reforma Protestante, né? O que foi que motivou a Reforma Protestante? O monge Lutero, né, estava na igreja, tinha suas crises existenciais, ele não conseguia ser aceito por Deus, porque se achava tão pecador, que achava que por mais que tudo que ele fizesse, por mais que ele se sacrificasse, ele não seria aceito por Deus, né? Então Lutero, ele encontra paz, ele encontra a resposta para suas crises, ele encontra a resposta para sua dor, ele encontra a resposta para a eternidade através das Escrituras Sagradas. Deus ali se revela a este homem que buscava Deus com sinceridade. Mas, no entanto, mesmo estando num estado religioso, ele estava com seu coração distante de Deus, né? Não tinha conhecimento de Deus, no caso. Então, a Reforma Protestante foi um marco na história, não só da igreja, querido, não só da igreja, mas que mudou muita coisa também no mundo inteiro, né? Então, procure saber mais sobre a Reforma Protestante, né? Procure saber o que foi isso, porque é importante que os cristãos saibam qual foi a origem. Foi daí que se originou as igrejas cristãs que hoje nós frequentamos e somos membros, ok? Essa igreja aqui mesmo, a Igreja Evangélica Livre, já havia um movimento bem antes da Reforma Protestante, não era ainda institucionalizada, ok? Mas é uma igreja que já veio também dessa linha reformada, já veio desse movimento, né, da Reforma Protestante. Então, por isso que a base, a origem, a teologia da Igreja Evangélica Livre, ela coaduna para uma teologia mais reformada. Aí você diz assim, o que é isso? Vem para a escola, vem para o discipulado e você vai aprender todas essas coisas. Mas reformados é só a questão desses reformadores, desses padres, né, antes de Lutero também, que olhando as Escrituras, viu que a igreja estava afastada de quê? Dos princípios da ética, da moral, estava afastada de tudo de Deus, né? Estavam cheias de heresias, né? Cheias de pecados, onde não estavam realmente se orientando, onde não estavam se baseando as suas vidas através das Escrituras. As Escrituras não eram mais a regra de fé e prática da igreja. Então, os reformadores só queriam que a igreja voltasse à sua essência, ok? Não houve nada de rebeldia, né? Como alguns dizem, que foi rebelde e quebrou a igreja, nada disso. Porque a igreja não é de Deus, querido. A igreja não é do homem. A igreja é de Deus. E homem nenhum vai manipular Deus. Homem nenhum vai, querido, manipular a igreja. Porque a igreja é de Cristo, ok? Então, houve esse estupim, aonde só havia no mundo ocidental uma igreja, que era a Igreja Católica Apostólica Romana, né, que se corrompeu com o passar do tempo. Isso é história, né? Não estou aqui para atingir religião e crença de ninguém, mas estou falando aqui de história, ok? Do que aconteceu, explicando o que é a Reforma Protestante. Então, a Reforma aconteceu porque eles queriam só que a igreja voltasse à sua essência, que a igreja voltasse à Bíblia, né? E não às tradições, à idolatria, né, que estavam acontecendo dentro das igrejas. Então, os reformadores, com o passar do tempo, isso não foi Lutero que fez esses 5 pontos. A gente está na andada aqui de aonde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus, né? Que Lutero
entendeu isso, né? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça, que ele se sentiu um pecador, tão pecador, que ele achava que Deus não queria por isso, e se martirizava. Então Lutero, né, esse padre e os outros também, o Wycliffe antes de Lutero, John Hus, descobriram na palavra de Deus quem é a pessoa de Jesus. Que ele não está inserido na religião, ele não está inserido nas nossas crenças, ele não está inserido nas nossas ideologias, ele é livre, ele é Deus, e é nós que devemos nos render a ele. Amém? Então, formularam essas 5 solas. Solas quer dizer em latim somente, ou só, né? Então, formularam para formularam essa ideia para sintetizar a ideia de uma reforma na igreja, porque isso foi justamente para combater aquilo que estava errado. Aí ele fala lá, só a graça de Deus, porque a igreja pregava que a salvação não era pela graça de Deus, né? Não era somente a graça de Deus, né? Tem que ter mérito do homem, é só a fé. A salvação não dependia só da fé, mas dependia do seu esforço também para ser salvo, né? A salvação não era suficiente Cristo, era Jesus e os santos intercessores, né? Que outras pessoas que se pediam orações para interceder pelo homem. Só as escrituras, já havia aí, não era só mais escrituras, a tradição, né? a tradição romana, tantas outras coisas que foram se diluindo, né? As escrituras, colocando essas coisas com a mesma força de autoridade das escrituras. Isso é heresia, né? Isso não existe. Então, e só a Deus a glória, porque a glória era dada aos papas, era dada ao clero, era dada a homens. Então, esses reformadores formularam essa linha de pensamento, né, teológico, no qual combatia os erros, vamos dizer assim, da época lá, e que infelizmente ainda continua, né? E isso não é só mais na igreja romana, não. Isso também está acontecendo também em muitas igrejas, né, evangélicas. Mas por quê? Por falta de conhecimento de Cristo. Isso que está na vossa mão, a Bíblia, é a regra de fé e prática do cristão. Ok? Então, vamos hoje abordar aqui a questão bem simples, a questão da fé, né? A fé é muito confundida. A fé, principalmente aqui no Brasil, né? É uma fé mística, uma fé misturada, misturou com fé portuguesa, misturou com fé de indígenas, misturou com fé de negros, né? E nisso houve uma miscigenação, né? Na nossa terrinha chamada Brasil, né? E hoje nós temos aí uma gama de pensamentos sobre fé. Eu tenho fé, mas o que é fé? A fé em si ela não é energia. Ninguém pode ter fé por fé, ok? Eu tenho fé. Então, não é porque muitas vezes a gente tem fé, né? E essa fé ela está direcionada para Deus. Então a fé ela tem que ser direcionada para Cristo, para Deus. Então a gente tem uma gama de pensamentos que estão bem longe do que é a fé bíblica, ok? A fé bíblica. Então, o livro de Efésios diz, capítulo 2, versículo 8, diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vocês, não vem de vós, é dom, é presente de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Foi Deus que preparou para que andássemos nela. Não é nós que criamos a fé, não é nós que fazemos as obras para ser salvo. Eu faço a obra de Deus porque eu sou salvo.
Eu não faço a obra para ser salvo. Entendeu aqui o trocadilho? Então as pessoas, Jesus aqui, Paulo aqui, já está matando essa questão da fé, a fé por fé, a fé por obras, né? A fé religiosa, a fé vazia, dizendo, a fé, ela não é criada por você. Não entenda que porque você se acha bonzinho, ou distribui sopa, né? Ou distribui cestas básicas, é bonzinho com todo mundo, não rouba, não bebe, não fuma, né? Não faz nada de mal para ninguém, né? Que você é considerado justo. Não é. Quem nos faz justo é a justiça de Deus, o justo juiz. É pela justiça de Deus que nós somos justificados. Quem nos torna bom aos olhos de Deus não é nós mesmos. Foi Cristo na cruz. Ele deu sua vida por nós. E Deus olha para nós com um olhar de misericórdia, de graça e de amor. E nos vê perfeitos. Mas não somos perfeitos. Mas Ele nos aperfeiçoa dia a dia. Então, querido, não é pela graça, é pela graça que nós somos salvos, mediante a fé, e não vem de vós. Nós não fabricamos, nós não fazemos, nós não produzimos fé. A fé é posta no nosso coração, e a Bíblia é bem clara em relação a isso, por Deus. Por isso que a fé, ela só vem pelo quê? A fé genuína, ela só vem pelo quê? Quando nós ouvimos o quê? A palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ok? Bota fé nisso? É isso. E quanto mais nós ouvimos Deus, quanto mais nós buscamos Deus, essa fé, ela cresce em nós. Ela vai ser bem direcionada. Ela vai ser direcionada para Deus. Vocês conhecem alguma... Vocês acreditam em pessoas sérias, em pessoas idôneas, em pessoas honestas, nesse mundo tão ainda cada vez mais caído? Você acredita que tem pessoas honestas, que ainda tem pessoas idôneas, que ainda há pessoas verdadeiras, pessoas que você possa confiar? Ok, tem sim. E sabe como é que você vai saber disso? Se aproximando da pessoa. Ok? Se aproximando dela, você vai conhecer a pessoa. Igreja. Você acredita que há igrejas sérias? Você acredita que há igrejas que pregam de fato a palavra de Deus, que vivem ela? Acredita nisso? Claro. E para que você saiba que tem igrejas sérias, a única forma de você saber é através da palavra de... Não é só vindo para ela ou só indo para ela. Entendeu aqui? Para você saber se uma pessoa realmente é uma pessoa séria, para você saber se uma pessoa é uma pessoa legal, você tem que se aproximar dela para conhecê-la. Mas para você conhecer uma igreja séria, você tem que saber, querido, as Escrituras. Porque é ela que vai medir. É ela que vai medir a teologia, a pregação, a doutrina daquela igreja no qual você está indo. Ok? Entendeu isso? Então é exatamente isso que estava acontecendo na Reforma Protestante. Não havia mais uma igreja séria. Não havia mais uma igreja honesta. Não havia mais uma igreja na qual agora estava adorando a Deus. Então, para que os reformadores, para que aqueles homens, nossos irmãos, pudessem perceber isso, a única forma de perceber que estava alguma coisa errado era através de quê? Da regra de fé e prática do cristão, que é a Bíblia, querido. Se não fossem as Escrituras, de forma nenhuma, esses homens, quando olhasse para ela, lesse ela e visse o contexto que estava inserido, eles não iam perceber o erro se não estivessem na palavra de Deus. Então, quer saber se uma igreja é séria? Quer saber se essa igreja aqui é séria? Tenha conhecimento bíblico.
Imersa, tudo mesmo que eu falar aqui para vocês através das Escrituras. Ok? É isso. O que eu falo, eu tenho que viver. E o que eu falo, eu não posso sair. O meu compromisso com a palavra de Deus, eu não posso sair. Eu não posso nem colocar e nem tirar. E nem pregar para os meus próprios prazeres, para o meu próprio desejo. Então a igreja, ela perdeu isso. Ela perdeu esse senso. Então, os reformadores só queriam que a igreja agora voltasse à sua essência. Que ela voltasse a ser uma igreja realmente que adorasse a Deus, que glorificasse a Deus, que amasse a Deus. Lutero tinha suas crises. Nosso irmão tinha suas crises existenciais. E a crise dele com Deus, que ele não conseguia ser aceito por Deus. Porque a igreja botava peso nas pessoas, que elas tinham que fazer isso para alcançar a salvação. Fazer coisas que estavam não estavam nem no alcance delas. E nem no alcance daqueles que mandavam fazer. Jesus fala para os fariseus: vocês colocam fardos pesados nas pessoas que nem vocês mesmos querem carregar. Jesus falava para os fariseus. E essa igreja, nessa época, estava dessa forma. Então, Lutero, nesse conflito dele, ao ler as Escrituras, ele se depara com um texto que mudou a sua vida. Ele encontrou a verdade dentro de um sistema religioso. Interessante isso, né? Cara, eu estou dentro da igreja e eu tenho que saber da verdade? Claro que sim. Claro que sim. A verdade, a mentira, ela não só está lá fora, ela não está só com as pessoas que não conhecem Deus. A mentira, ela pode estar, com certeza, e muito mais ainda, com pessoas que conhecem as Escrituras e sabem manipular elas. Então estava aqui o monge, um padre, né, o Lutero, nosso irmão, né, com seus conflitos, de quando ele se depara com as Escrituras, ele dentro de um contexto religioso, ele descobre a verdade, e essa verdade liberta ele. Conhecereis a verdade vos libertará, queridos. E Lutero, ele encontrou essa verdade. Lutero, ele encontrou a paz que ele tanto procurava, a paz com Deus que ele tanto procurava, de entender, é Ele que me justifica. Não é pelos meus méritos, não é pelos meus sacrifícios, não é pela graça que eu sou salvo. Eu sou um pecador, miserável, mas no entanto, é pela graça que Ele me resgata, é pela graça que Ele me regenera, é pela graça que Ele me traz para perto dEle. Eu agora entendo que eu sozinho, eu não consigo chegar no céu. Eu não consigo ir para a eternidade. Eu não consigo seguir o caminho de Cristo. Eu não consigo seguir o caminho do Evangelho sem a ajuda do Espírito Santo de Deus, sem a ajuda de Cristo e da sua palavra, que é a lâmpada para os meus pés. Lutero, quando entendeu isso, querido, foi liberto da opressão, da manipulação, do que a igreja estava ali apregoando, pregando. Sabe? É muita informação que a gente recebe, querido. Muita informação sobre Deus. É informação demais sobre Deus. Se pergunta, por isso que Jesus pergunta para os discípulos dele: quem diz os homens que eu sou? Aí eles começam lá. Um diz que tu é Elias, outro diz que tu é profeta, outro diz que tu é isso, outro diz que tu é aquilo. Aí Jesus fala assim para eles. Jesus vê a ideia deles, né? E eles estavam ali andando com Jesus. Jesus pergunta para os discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? Eles dizem tudo isso. Cada um olhava para Jesus ali e dizia coisa diferente dele. E ele chama os discípulos para si e diz assim: e vocês? Vocês aí, quem vocês dizem que eu sou? Você me conhece? Os discípulos ainda não conheciam Jesus. Eles estavam conhecendo. E a pergunta para nós é: conhecemos Jesus?
Conhecemos de fato o coração de Deus? Conhecemos de fato a vontade de Deus para nossas vidas? Porque aí fora, querido, e até aqui dentro mesmo, se for perguntar aqui quem é Deus, tem pessoas aí que vão gaguejar. Às vezes não sabe definir. Deus, quem é Jesus? Porque são muitas informações, são muitas ideias, e muitas vezes nós recebemos informações equivocadas em relação a Jesus, a Bíblia, a igreja, dentro da própria igreja. As pessoas buscam um motivo para viver. As pessoas criam verdades para justificar as suas mentiras. As pessoas criam verdades para justificar a sua forma de viver. A minha verdade é essa. Morreu, acabou. A minha verdade é essa. Eu vivo da forma que eu acho melhor. Para mim isso aqui é verdade, né? Para mim isso aqui não é verdade. Então ficam criando seus códigos morais, seus códigos de ética. Eles não se guiam, eles não se baseiam por uma verdade. Porque há uma verdade absoluta. Apesar da filosofia e tantas coisas aí, as pessoas falarem que a verdade é relativa, né? A própria ciência, filosofia, começou a fortalecer isso, dizendo que a verdade é relativa. Não há uma verdade absoluta. É exatamente isso que o diabo quer. É exatamente o que o inimigo das nossas almas quer. Que nós não tenhamos uma verdade absoluta para que nós possamos ser presas fáceis para qualquer evento de doutrina nos estragar. Se a gente não tem um norte, se a gente não tem uma base sólida, aonde você dali, você tire as suas dúvidas, que dali você tire as suas convicções, complicado. Um filho que não escuta o pai, quebra a cara ou não quebra? Se tem alguma dúvida, vai tirar dúvida com quem? Com os pais. E não com os amiguinhos, né? Que está igual também, cheio de dúvida, vai tirar dúvida com um amigo, vai tirar dúvida na escola e tal, por aí, e termina se quebrando. Filhos que não escutam os pais, que não tiram dúvidas com eles, porque acham que, tipo, às vezes a gente não tem até o conselho adequado para ele, porque sabe, né? Filho sabe que quando vai falar com os pais, pedir alguma coisa, sabe que às vezes vai ser duro, mas é duro por amor, porque os pais sabem, eles querem o melhor para os filhos. Deus também quer o melhor para a gente. Então nós, como filhos de Deus, devemos perguntar para quem? Para o Pai. Devemos buscar o Pai Celestial. Devemos buscar a sua palavra. Mas nós vamos nos aconselhar com o mundo. Nós vamos comer do mundo. Nós vamos beber do mundo. Nós vamos nos jogar ao mundo. Aí, queridos, não há verdade absoluta. Mas há uma verdade absoluta. E essa verdade absoluta é Deus. É a sua palavra que tem sido provado isso durante toda a história humana. Interessante quando Jesus está ali com Pilatos, né, o imperador, para ser crucificado. E Pilatos queria salvar Jesus porque não via pecado nele. E o povo crucifica-o e tal. Jesus é o Barrabás. E aquela coisa toda. Aí chega a mulher de Pilatos, diz para o marido: ó, não mexe com esse homem não, que esse homem é um homem santo. Eu sonhei com ele. Se tu pegar, ele vai pegar em bomba. Né? E Pilatos já estava confuso. Quem é você? Quem é você? E Jesus já respondeu para Pilatos, ele ficava mais confuso ainda. E Pilatos, aquele imperador, um homem duro, um homem cheio da verdade, né? Dono ali, né, da morte e da vida, imperador de Roma, chega para Jesus e pergunta para aquele homem que está ali na situação de condenado: o que é a verdade? O que é a verdade? Eu quero saber o que é a verdade. As pessoas buscam isso, mas infelizmente estão se perdendo, porque a verdade não está no mundo. A verdade está na palavra de Deus. A palavra está em Deus. Ele é a verdade. Jesus falou em João capítulo 14:6:
Jesus diz: vocês têm muitos pensamentos, muita religião, pensam, tem muitas linhas teológicas, vocês têm muitas ideologias, muitas ideias a respeito de Deus, mas sabe de uma coisa? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele já está dizendo, queridos, claramente, não há escadinha para o céu. Não é religião que leva ao céu. Não é o que eu acho que vai me levar para Deus. Não é a minha religiosidade, a minha prática de bondade, não são as minhas obras. O que vai me levar a Deus é Jesus. Eu sou o caminho. As pessoas buscam vários caminhos, mas só há um caminho. Eu sou a verdade. As pessoas buscam muitas verdades, mas só há uma verdade. E a vida. As pessoas buscam vida aonde não há vida. Porque vida só se encontra em Jesus Cristo. Amém? E isso é através da fé, querido. É a fé que gera isso. É a fé que gera, a fé em Cristo que gera essa certeza de que Jesus é o único caminho, que Jesus é a verdade e Ele é a vida, e que eu não irei nunca a Deus se não for pelo Espírito Santo de Deus. Porque é Ele que nos conduz. E o Lutero vai aí, Romanos capítulo 1, 17, que foi o texto, né? Foi a passagem que Lutero leu, né? Martirizado pelas suas crises existenciais, a sua crise com Deus. Ele chega lá nesse texto e ele lê lá, botou aqui? Porque o Evangelho é revelada, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, amém? Porque é no Evangelho que é revelada a justiça de Deus, na sua palavra. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito. Nós viveremos pelo quê? Pela fé. É pela prática religiosa. É porque eu tenho uma igreja. É porque eu faço parte de uma igreja. É porque eu faço uma obra de caridade. É porque eu sou bonzinho. É porque eu não roubo, não bebo, não mato, não fumo. Não. Eu sou justificado pela fé. O justo viverá pela fé em Cristo Jesus. Porque, querido, sem isso é impossível o homem andar a caminho de Deus. É a fé em Cristo que nos conduz a Ele. É a fé em Cristo que nos conduz a Deus. É a fé em Cristo que nos conduz à vida eterna. Amém? E Lutero aí descobre isso. O justo vive pela fé. Não indulgência. Não tradições. Não sacrifícios de me cortar, de me martirizar. Não é pagando a salvação. Não é pagar pela salvação. Não é adorar a homens. Não, tudo isso não está coadunando com as escrituras. O justo vive pela fé. O justo tem a graça de Deus. Ele vive conduzido pelo Espírito Santo de Jesus. Porque fé, querido, não significa ter crença religiosa. Fé não significa adorar a um pedaço de pau, madeira, de cimento, seja lá o que for. A fé não é isso. A fé não é um sistema religioso. Ter fé em Cristo não é você fazer parte de uma igreja. Ter fé em Cristo não é você se autoproclamar cristão, crente, e não obedecer e não andar com Jesus. Fé é o que Deus coloca no teu coração. Ouve a palavra de Deus e a fé, ela será no teu coração. Ela entrará no teu coração, porque é Deus que coloca, não é nós que produzimos. Eu tenho fé. Fé por fé? Fé em quê? Não, fé em Deus. Então, você obedece a Deus? Você lê as escrituras? Você é submisso à palavra de Deus? Não, eu tenho fé. Como? Então, essa fé, ela não é uma fé que vai te levar a Deus. É uma fé totalmente egoísta.
Lucas capítulo 18, versículo 8. Lucas 18, versículo 8. Diz ali que quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? O dia que Jesus voltar, vai achar fé na terra? E que fé? Porque fé a turma tem, gente. As pessoas têm muita fé, mas é uma fé que não leva a Deus. Não é uma fé genuína. E é essa fé que, quando Jesus voltar e vier buscar a sua igreja, Ele deseja que nós tenhamos essa fé, na qual nós, por essa fé, sejamos o que? Arrebatados. Aí o texto diz: será que quando Jesus voltar, quando o Filho do Homem vier, Ele achará fé na terra? A fé genuína? Porque o homem está cada vez pior, mas ele não perde a fé e a fezinha dele. A fé não é genuína, a fé não é em Deus. Existem ateus, mas mesmo assim ele tem fé em alguma coisa. Ele tem fé em alguma coisa, porque isso é inerente ao homem, a fé. Lutero encontrou a fé genuína, querido, a fé salvadora, a fé que regenera, a fé que limpa, a fé que leva a Deus, a fé que muda todo o nosso contexto de pessoa, todo o nosso contexto de gente. É a fé que salva, a fé em Jesus Cristo, e não nas obras, e não nas coisas. Não é uma fé repleta de crendices, uma fé repleta de crenças vazias. Fé, não uma fé egoísta, mas uma fé, querido, que conduz a Deus, como diz Hebreus capítulo 11, versículo 1 em diante, a galeria da fé. Porque a fé, ela te conduz até a morte. A fé, ela te conduz ao sacrifício, se for necessário. A fé, ela te conduz a você fazer coisas extraordinárias. Assim como tem aqui no livro de Hebreus capítulo 11. Pela fé, pessoas foram ressuscitadas. Pela fé, pessoas foram curadas. Pela fé, venceram gigantes. Pela fé, venceram batalhas. Pela fé, aí vem também, pela fé, foram mortos. Pela fé, foram cortados ao meio. Pela fé, foram jogados nas covas dos leões. Pela fé, a fé que leva à glória de Deus. A fé faz com que você enxergue, que nós enxerguemos a glória de Deus. E é ela que nos impulsiona, querido, a caminhar nesse mundo tão pervertido, tão cheio de desafios, tão difícil. A fé em Cristo Jesus não é fé com fé, mas a fé naquele que nos salvou. Foi a fé genuína que mudou a vida do nosso irmão Lutero e todos que foram também iluminados pelas Escrituras. Levantar as mãos, queridos, quando você é chamado para Jesus, isso não é ainda conversão. É um passo, é uma compreensão do qual você compreendeu que você é um pecador e que precisa de Jesus. É a compreensão que nós somos pobres, nus e miseráveis e precisamos da graça de Deus para estarmos de pé. É a compreensão que precisamos de Cristo todos os dias de nossas vidas para chegarmos à eternidade, para chegarmos a Deus. É a compreensão que nós precisamos ser guiados pela Sua palavra, só as Escrituras. É a compreensão que não há outro nome que dele vem a salvação, que é Jesus Cristo.
É a compreensão que não devemos adorar a outra coisa ou pessoa que não seja Deus. A Ele só glória. A fé ela nos conduz a isso, querido. A essa compreensão. De compreendermos que só existe um Deus, uma só fé, um só Espírito, um só batismo, uma só igreja. Amém? E essa igreja é você. Essa igreja sou eu, somos nós. Aonde que pela fé nós um dia veremos Deus face a face, queridos. Jesus Cristo nos aceitou, queridos. Mas Lutero não conseguia entender isso. Jesus estava o tempo todo falando para Lutero: eu te aceitei, filho. Não. Eu tenho que fazer algo. Eu tenho que fazer algo para o Senhor me aceitar. Lutero sofria com isso. Porque ele entendia que ele tinha que fazer algo para Deus aceitá-lo. Eu não, filho. Ainda quando éramos pecadores, Jesus Cristo morreu na cruz por nós. Não, filho, entenda só uma coisa. Eu te amo. Entenda só uma coisa, filho. Eu te quero. Eu morri numa cruz por você. Não, você não precisa fazer nada mais. Eu já fiz por você. Só se renda. Só isso. E foi quando Lutero encontrou paz. O justo viverá pela fé. E a fé em Cristo Jesus. Entende, irmãos? Vocês entendem isso? Então, queridos, aumentemos nossa fé. Ok? Nós temos que botar combustível nela. E qual é o combustível da fé, querido? Oração. Qual é o combustível da fé, querido? Leitura da palavra, estudo da palavra, busca por Deus, comunhão com os irmãos. Se envolvam no reino de Deus, se envolvam na sua congregação, se envolvam na sua igreja, honrem uns aos outros. Mas a palavra de Deus é que limpa, querido. É essa palavra que limpa, purifica. É essa palavra que nos traz a compreensão de quem Jesus é e quem nós somos. É pela fé que nós somos salvos. É pela fé que nós veremos a Deus. É pela fé que o justo anda. Eu quero fazer essa pergunta para você bem no seu íntimo. Porque cada um aqui sabe bem quem é. Sabe bem no íntimo do seu coração se você está vivendo uma vida justa. E quando eu digo justa é pagando com as contas e tal, não. Vivendo uma vida na qual você está buscando a Deus com uma fé genuína, buscando a sua palavra, orando, buscando Deus em oração, na leitura da palavra, nos estudos da palavra, na comunhão dos santos, na igreja, no reino de Deus. Querido, alimente a sua fé. E a forma de alimentar é essa: buscando Deus na sua palavra. Amém? Deu para entender? Porque eu entendi tudo que eu falei. Ok? Então, vamos, Mateus, por favor, vamos orar e vamos agradecer a Deus por essa fé, pela fé que Ele colocou no nosso coração, através do seu Filho Jesus, pelo mover do Espírito nas nossas vidas, que nos conduz a Deus. Você pode ficar de pé um pouquinho e vamos orar a Deus e agradecer a Deus porque Ele tem sido bondoso, misericordioso, gracioso conosco. Não deposite tua fé em nada, querido, que não seja para Jesus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Deus, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem colocado a fé nos nossos corações. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos guiado, Deus, pelo teu Espírito Santo, Deus, a nos conduzir à tua presença. Eu te louvo porque
a tua palavra abriu os meus olhos. A tua palavra abriu o meu coração. A tua palavra abriu o meu entendimento. E hoje, Deus, eu sou livre para entender aquilo que o Senhor quer que eu entenda, Deus. Eu sou livre, Deus, para diretamente falar contigo, Deus, e perguntar as coisas para o Senhor. Eu não preciso de outra fonte que não seja a tua palavra. Eu não preciso de outras coisas que não seja o Senhor, Deus, na minha vida. O Senhor usa servos e servas, idôneos, verdadeiros, para ensinar bem a tua palavra. Então coloca pessoas nas nossas vidas que nos ensinem, Deus, a tua palavra de forma genuína, para que nós possamos gerar em nosso coração, para que possa gerar em nosso coração a fé genuína, na qual o Senhor Jesus Cristo nos conduza para ti. Assim também, como nosso irmão Lutero, que andava tão martirizado, Senhor, que andava tão perturbado, mesmo dentro da igreja, ele se libertou descobrindo a verdade. E a verdade bíblica, Deus, que ela seja, Deus, essa verdade nos nossos corações. Em nome de Jesus, ó Deus, que a tua palavra, Deus, ela possa estar nos nossos corações, ó Deus, todos os dias de nossas vidas. Que nós possamos amar a tua palavra. Que nós possamos beber dela, comer dela, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus, que a tua palavra, Deus, ela seja rema nos nossos corações. Que o Senhor nos ajude, Deus, a termos fé. Em nome de Jesus. Amém.